Eu sei como curar seu filho cadeirante, disse o menino de rua. Mas o milionário o ignorou até ver seu filho mexer a perna novamente. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Miguel acordou com frio. A madrugada estava gelada e o banco da praça onde dormia não oferecia proteção contra o vento que cortava sua pele magra. Ele tinha apenas 8 anos, mas parecia menor. A fome constante e as noites mal dormidas faziam seu corpo parecer frágil demais para sua idade. Esfregou os olhos com as mãos sujas e olhou ao redor. A praça estava vazia, apenas alguns moradores de rua espalhados pelos cantos enrolados em papelões e cobertores rasgados. Levantou-se devagar, sentindo as articulações duras. No bolso da calça surrada, verificou se o frasco ainda estava lá. Sim, continuava seguro. Era um pequeno vidro transparente do tamanho de um polegar com um líquido azul brilhante dentro. Miguel o havia encontrado 3 dias atrás, jogado em um beco escuro entre 2 prédios comerciais. Quando pegou o frasco, sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Desde então não conseguia se desfazer dele. Era como se uma voz silenciosa dentro de sua cabeça dissesse para guardá-lo com cuidado. Caminhou até a fonte da praça e lavou o rosto com a água fria. Outros moradores de rua começavam a despertar. Dona Cleide, uma senhora de 50 anos que vivia ali há uma década, acenou para ele. Bom dia, Miguel. Conseguiu dormir mais ou menos, Dona Cleide. Estava muito frio. Eu sei, meu filho. Fica esperto hoje. Vi uns seguranças rondando por aqui ontem à noite. Devem estar planejando uma operação de limpeza. Miguel assentiu, já conhecia bem aquela rotina. De tempos em tempos, a prefeitura mandava seguranças ou policiais para expulsar os moradores de rua das praças e das calçadas dos bairros ricos. Eles tinham que se esconder por alguns dias, até as coisas voltarem ao normal, sempre prontos para desaparecer. Pegou sua latinha amassada e seguiu em direção ao bairro comercial. Era ali que ficavam os restaurantes caros, onde pessoas bem vestidas almoçavam e jantavam, e onde ele conseguia algumas moedas pedindo esmolas. O caminho era longo, quase 40 minutos andando, mas valia a pena. No bairro onde dormia, ninguém dava nada para ninguém. Chegou à avenida principal por volta das 8 da manhã. Alguns restaurantes já começavam a abrir. Miguel escolheu seu ponto habitual, em frente a um estabelecimento italiano muito frequentado por empresários. Sentou-se na calçada, encostou-se na parede e colocou a latinha à sua frente. Não demorou muito para que as primeiras pessoas começassem a passar. A maioria o ignorava completamente. Algumas desviavam o olhar, outras fingiam estar ocupadas no celular. De vez em quando alguém jogava uma moeda na lata sem sequer olhar para ele. Miguel agradecia sempre mesmo quando não recebia resposta. Por volta do meio-dia, o movimento aumentou. Era a hora do almoço e executivos de terno começaram a chegar em carros importados. Miguel observava tudo com curiosidade. Aquelas pessoas viviam em um mundo completamente diferente do seu. Usavam roupas que pareciam custar mais do que ele conseguiria juntar em anos. Falavam alto ao telefone sobre negócios, viagens e investimentos. Para Miguel, era como observar alienígenas, seres de outro mundo tão distantes da sua realidade. Foi então que viu a Mercedes preta estacionar bem em frente ao restaurante. Era um carro enorme e brilhante com rodas cromadas que refletiam a luz do sol. Do banco do motorista desceu um homem alto de terno cinza escuro, cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Tinha uma expressão séria, quase carrancuda. Contornou o carro e abriu a porta traseira. Miguel viu quando uma cadeira de rodas foi retirada do porta-malas. O homem a abriu com movimentos mecânicos praticados. Então ajudou o menino a sair do carro e sentar-se na cadeira. O garoto tinha uns 10 anos, pele clara, cabelos castanhos cortados com perfeição. Vestia roupas caras, mas seu rosto estava triste e cabisbaixo. Seus olhos pareciam vazios, sem vida. O homem empurrou a cadeira em direção à entrada do restaurante. Miguel, sem pensar muito, levantou-se e correu até eles. Por favor, senhor, uma moedinha.
O homem nem olhou para ele, continuando a andar como se Miguel fosse invisível. Senhor, por favor, estou com fome. Nada. O homem já estava chegando à porta do restaurante. Miguel sentiu uma frustração conhecida, mas havia algo diferente naquele momento. Quando seus olhos se fixaram no menino da cadeira de rodas, sentiu algo estranho. O frasco no seu bolso pareceu esquentar. A voz silenciosa em sua cabeça ficou mais alta, mais urgente. Eu posso curar ele. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar. O homem parou imediatamente e se virou encarando Miguel com uma expressão de raiva e desprezo. O que você disse? Eu posso fazer as pernas dele funcionarem de novo. Eu sei como. O homem deu 2 passos em direção a Miguel. Sua voz saiu baixa e ameaçadora. Seu moleque de rua atrevido, como você ousa? Você não sabe nada sobre meu filho. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Mas eu posso ajudar. Eu tenho algo que... Um segurança, um homem grande de uniforme preto, saiu correndo do restaurante. Era o segurança do estabelecimento, um sujeito de braços grossos e expressão intimidadora. Tire esse pivete mentiroso daqui agora. O segurança agarrou Miguel pelo braço, apertando com força. Miguel tentou se soltar, mas era impossível. O homem começou a arrastá-lo para longe. Foi então que algo dentro de Miguel explodiu. Não era raiva, nem medo, mas uma certeza absoluta, uma necessidade inexplicável de agir naquele exato momento. Com a mão livre, Miguel enfiou a mão no bolso e pegou o frasco. Abriu-o com os dentes enquanto era arrastado e com toda a sua força jogou o líquido azul na direção do menino na cadeira de rodas. O líquido voou pelo ar em um arco brilhante e caiu exatamente sobre os pés do garoto. Imediatamente uma luz azul fraca começou a emanar do local. O menino arregalou os olhos, a boca aberta em surpresa, e então gritou: Pai, pai, estou sentindo minhas pernas. O homem largou a cadeira e caiu de joelhos ao lado do filho. Gabriel, o que você disse? Minhas pernas, pai, eu consigo senti-las, olha. E então, pela primeira vez, em 2 anos, Gabriel mexeu os dedos dos pés. Foram movimentos pequenos, hesitantes, mas eram reais. O homem ficou pálido, suas mãos tremendo enquanto segurava os pés do filho. Isso não é possível! Não é possível! Uma mulher saiu correndo do interior do carro. Era alta, loira, vestida com um conjunto de grife que provavelmente custava milhares. Seus saltos altos batiam forte no asfalto enquanto corria. Ricardo, o que está acontecendo? Luciana, ele está mexendo as pernas. Gabriel está mexendo as pernas. A mulher caiu de joelhos ao lado do marido, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Gabriel começou a chorar também, movendo as pernas devagar, como se estivesse redescobrindo que elas existiam. O segurança havia soltado Miguel, que permanecia parado a alguns metros de distância, observando a cena. O frasco vazio ainda estava em sua mão. Várias pessoas que passavam pela rua pararam para ver o que estava acontecendo. Alguém já estava filmando com o celular. Ricardo finalmente olhou para Miguel. Sua expressão não era mais de raiva ou desprezo, mas de completa incredulidade misturada com algo que poderia ser gratidão ou medo, ou ambos. O que você fez? Miguel encolheu os ombros. Eu disse que podia ajudar. Luciana olhou para o marido. Ricardo, esse menino, ele curou nosso filho, como isso é possível? Ricardo não tinha resposta. Simplesmente olhou para Gabriel, que continuava movendo as pernas lentamente, um sorriso enorme no rosto antes apático. Pai, eu vou conseguir andar de novo, vou mesmo. Sim, filho, sim, você vai. O restaurante inteiro havia saído para ver o que estava acontecendo. O gerente, um homem magro de bigode fino, tentava controlar a situação. Por favor, vamos precisar que todos voltem para dentro. Isso está causando tumulto. Mas ninguém se movia. Todos queriam ver o menino que tinha acabado de presenciar um milagre. O segurança que havia agarrado Miguel estava pálido, sem saber o que fazer. Ricardo levantou-se e caminhou até Miguel. Ajoelhou-se na frente do menino, ficando na mesma altura. Como você fez isso? Eu não sei explicar direito. Eu achei esse vidro uns dias atrás. Quando vi seu filho, senti que tinha que usar nele. Quem é você? Onde você mora?
Miguel apontou vagamente na direção da praça. Eu moro na rua, durmo na praça. Luciana se aproximou ainda segurando a mão de Gabriel. Ricardo, não podemos simplesmente deixá-lo ir embora. Ele salvou nosso filho. Ricardo concordou. Você está certo, menino. Qual é seu nome? Miguel. Miguel, eu sou Ricardo Almeida. Este é meu filho Gabriel e minha esposa Luciana. Você acabou de fazer algo que nenhum médico, nenhum especialista no mundo conseguiu fazer. Você devolveu as pernas do meu filho. Ricardo tirou a carteira do bolso interno do paletó e começou a contar notas. Eram várias de R$100, estendendo o dinheiro para Miguel. Tome isso, é só o começo. Você pode pedir o que quiser. Miguel olhou para o dinheiro, mas não pegou. Eu não fiz por dinheiro. Então por que fez? Porque eu senti que devia fazer. Luciana trocou um olhar com Ricardo. Gabriel, ainda na cadeira, olhava para Miguel com admiração. Miguel, muito obrigado. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Miguel sorriu timidamente. Você vai ficar bom, tenho certeza. Ricardo guardou o dinheiro. Miguel, pelo menos me deixe te dar alguma coisa. Comida, roupas, um lugar para dormir. Não precisa. Precisa sim. Por favor, deixe eu ajudar você também. Antes que Miguel pudesse responder, uma viatura da polícia parou na rua. 2 policiais desceram caminhando em direção ao grupo. O que está acontecendo aqui? Recebemos chamados de tumulto. O gerente do restaurante se adiantou. Oficiais, não é nada demais, apenas uma situação familiar. Já está tudo resolvido. Um dos policiais, um homem mais velho com bigode grisalho, olhou ao redor desconfiado. Seu olhar pousou em Miguel. E esse menino, ele estava causando problemas. Ricardo se levantou rapidamente. Não, oficial. Muito pelo contrário. Este menino é meu convidado. O policial pareceu surpreso. Seu convidado? Sim, Miguel vai almoçar comigo e minha família. Não há nenhum problema aqui. O policial ainda parecia desconfiado, mas acenou. Tudo bem, mas vamos precisar que dispersem essa aglomeração. Vocês estão bloqueando a calçada. As pessoas começaram a se afastar lentamente, mas várias ainda olhavam para trás tentando entender o que havia acontecido. Ricardo colocou a mão no ombro de Miguel com um convite. Vem, vamos entrar e conversar com calma. Miguel hesitou. Nunca tinha entrado em um restaurante daqueles, nem tinha certeza se seria permitido com suas roupas sujas e rasgadas. Mas Ricardo já estava empurrando a cadeira de Gabriel em direção à entrada e Luciana fez um gesto para que ele o seguisse. O interior do restaurante era mais impressionante do que Miguel imaginava. Havia mesas com toalhas brancas impecáveis, talheres que brilhavam, taças de cristal. Um lustre enorme pendia do teto e as paredes eram decoradas com quadros caros. Alguns clientes já estavam sentados e todos se viraram para olhar quando o grupo entrou. O gerente, claramente desconfortável com a situação, aproximou-se de Ricardo. Senhor Almeida, sua mesa está reservada como sempre, mas talvez o jovem gostaria de limpar-se um pouco antes. Ricardo olhou para o gerente com uma expressão dura. Miguel vai sentar conosco exatamente como está. Há algum problema? Não, senhor. Claro que não. Por aqui, por favor. Eles foram levados até uma mesa no canto próxima a uma grande janela com vista para a avenida. Ricardo ajudou Gabriel a sair da cadeira e sentar-se em uma das cadeiras normais. O menino ainda testava suas pernas, movendo-as para a frente e para trás, com expressão maravilhada. Miguel sentou-se hesitante. A cadeira era confortável, estofada em couro macio. Na frente dele havia mais talheres do que ele sabia usar. Luciana percebeu seu desconforto e disse: não se preocupe com nada disso, apenas relaxe. Um garçom se aproximou trazendo menus. Entregou um para cada um, mas Miguel apenas olhou para as palavras sem entender, pois nunca tinha aprendido a ler direito. Ricardo percebeu. O que você gosta de comer, Miguel? Qualquer coisa, não sou exigente. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que haviam se encontrado. Vamos pedir um pouco de tudo. Enquanto Ricardo fazia os pedidos, Luciana observava Miguel com uma expressão difícil de decifrar.
Não era hostilidade exatamente, mas também não era calor. Era mais como se ela estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complicado. Gabriel, por outro lado, não tirava os olhos de Miguel. Como você sabia que podia me curar? Miguel deu de ombros. Eu não sabia, só senti que devia tentar. De onde veio aquele líquido azul? Achei jogado em um beco. Estava lá sozinho, brilhando no escuro. E você não sabe o que era? Não. Ricardo se inclinou para a frente. Miguel, isso é muito importante. Ainda resta alguma coisa daquele líquido. Miguel mostrou o frasco vazio. Era só isso, a última gota. Luciana pareceu desapontada. Então não há mais não. Ricardo suspirou. Entendo bem. O que foi feito já é mais do que poderíamos sonhar. A comida começou a chegar, pratos elaborados com nomes que Miguel não conhecia, massas com molhos aromáticos, carnes suculentas, saladas coloridas. Havia mais comida naquela mesa do que Miguel comia em uma semana inteira. Ele comeu devagar no começo, quase com medo de que alguém fosse tirar a comida dele. Mas quando percebeu que ninguém se importava, começou a comer mais rápido, saboreando cada mordida. Estava delicioso. Tudo estava delicioso. Gabriel comia pouco ainda, distraído, testando suas pernas debaixo da mesa. Luciana apenas beliscava a salada, observando Miguel com aquela expressão analítica. Ricardo comia normalmente, mas seus olhos constantemente se voltavam para o filho, como se ainda não acreditasse no que havia acontecido. Miguel, começou Ricardo depois de um tempo. Você tem família? Não, senhor. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Nunca conheci meu pai. E desde então você vive na rua? Sim. Fiquei um tempo em um abrigo, mas fugi. Não gostava de lá. Por que não? Miguel hesitou. Tinha muito menino, muito barulho, e algumas pessoas eram más comigo. Luciana franziu a testa. Mas como? Não importa. Foi há muito tempo. Ricardo e Luciana trocaram olhares pensativos. Gabriel continuava olhando para Miguel com admiração evidente. Você é tipo um super-herói, disse Gabriel de repente. Tem poderes especiais. Miguel balançou a cabeça. Não tenho poderes, foi só aquele líquido. Mas você escolheu usar em mim, podia ter usado em qualquer pessoa. Miguel pensou sobre isso. Acho que não foi bem escolha. Foi mais como se algo me mandasse fazer. Deus, disse Luciana suavemente. Talvez tenha sido Deus. Miguel encolheu os ombros. Nunca tinha pensado muito sobre Deus. Na rua, a maioria das pessoas falava de Deus quando queriam alguma coisa ou quando estavam com medo. Para Miguel, Deus era uma ideia distante, algo que as pessoas usavam para explicar coisas que não entendiam. Terminaram de comer e Ricardo pediu a conta. Enquanto esperavam, um homem se aproximou da mesa. Era alto, bronzeado, vestido com um terno ainda mais caro que o de Ricardo. Tinha cabelos pretos penteados para trás e um sorriso que não chegava aos olhos. Ricardo, que surpresa te encontrar aqui. Ricardo não pareceu feliz em vê-lo. Marcelo. E Luciana, linda como sempre. Gabriel, que bom ver você fora de casa. O homem então notou Miguel. E quem é este jovem? Um amigo da família? Respondeu Ricardo secamente. Marcelo sorriu mais ainda. Que interessante. Não sabia que vocês tinham amigos tão jovens. Havia algo na forma como ele disse aquilo que deixou Miguel desconfortável. Ricardo claramente percebeu também. Foi bom te ver, Marcelo. Estávamos saindo. Claro, claro. Mas, Ricardo, precisamos conversar em breve sobre aquele negócio dos hotéis na região costeira. Tenho uma proposta que vai te interessar. Liga para minha secretária. Farei isso. Marcelo se afastou, mas Miguel notou que ele olhou para trás 2 vezes antes de sentar-se em sua própria mesa do outro lado do restaurante. Quem é ele? Perguntou Gabriel. Marcelo Veiga, um empresário. Temos alguns negócios concorrentes, explicou Ricardo. E ele mora na casa ao lado da nossa. Não gosto dele, disse Gabriel simplesmente. Nem eu, concordou Luciana. Saíram do restaurante. A Mercedes ainda estava estacionada onde a haviam deixado. Ricardo abriu a porta traseira. Miguel, vou te levar para casa. Não precisa, posso ir andando. Não seja ridículo. Entre no carro. Miguel nunca tinha entrado em um carro tão luxuoso.
Os bancos eram de couro macio, havia telas nas costas dos assentos da frente e o ar-condicionado funcionava perfeitamente. Gabriel sentou-se ao seu lado, ainda movendo as pernas com um sorriso no rosto. "Para onde?" perguntou Ricardo já ao volante. "A praça, aquela grande com a fonte no meio." Luciana se virou no banco da frente. "Ricardo, não podemos simplesmente deixá-lo lá. O que você sugere?" "Não sei, mas olhe para ele. É uma criança que salvou nosso filho." Ricardo olhou para Miguel pelo retrovisor. "Miguel, e se você viesse morar com a gente por um tempo só, até você se estabilizar, podemos te matricular em uma escola, dar roupas, comida." Miguel não sabia o que dizer. Parte dele queria aceitar imediatamente, mas outra parte, aquela que havia aprendido a ser desconfiada depois de anos na rua, hesitava. "Por quanto tempo?" "Pelo tempo que você precisar", disse Luciana. Gabriel segurou o braço de Miguel. "Por favor, fica. Vai ser legal ter você em casa." Miguel olhou para o menino, via sinceridade real em seus olhos, e depois do que havia acontecido, sentia uma conexão estranha com Gabriel, como se seus destinos estivessem entrelaçados de alguma forma. "Tá bom, eu fico." A mansão dos Almeida era maior do que qualquer coisa que Miguel já tinha visto. Tinha 3 andares, um jardim imenso na frente e outro atrás, uma piscina e uma quadra de tênis. O portão era de ferro trabalhado, controlado eletronicamente. Quando entraram, 2 seguranças acenaram para Ricardo. Miguel saiu do carro e ficou parado olhando para a casa com a boca aberta. Gabriel riu. "É grande mesmo. Eu me perdia aqui quando era menor." Uma mulher idosa vestida com um uniforme de empregada saiu da casa. "Senhor Almeida, senhora, não esperava vocês tão cedo. Rosa, este é Miguel. Ele vai ficar conosco por um tempo. Pode preparar o quarto de hóspedes." Rosa olhou para Miguel, seus olhos percorrendo as roupas sujas e rasgadas, mas seu rosto não mostrou julgamento. "Claro, senhor, vou preparar já. E o jovem Miguel talvez goste de um banho quente primeiro." "Boa ideia", concordou Luciana. Rosa levou Miguel escada acima. A escadaria era de mármore branco, com um corrimão dourado. Havia quadros nas paredes, vasos com flores frescas nos cantos. Tudo parecia caro e intocável. O banheiro era maior que alguns dos lugares onde Miguel havia dormido. Tinha uma banheira enorme, um chuveiro com vários jatos, pias duplas de mármore e espelhos que cobriam uma parede inteira. "Vou deixar toalhas aqui", disse Rosa, colocando várias toalhas macias em um suporte. "Tem sabonete, shampoo, tudo o que você precisa. Quando terminar, vou ter roupas limpas esperando no quarto." "Obrigado, senhora." Rosa sorriu. "Pode me chamar de Rosa, querido. Qualquer coisa que precisar é só chamar." Quando ficou sozinho, Miguel tirou as roupas sujas e entrou no chuveiro. A água quente caiu sobre ele e foi a melhor sensação que havia experimentado em muito tempo. Ficou lá por quase meia hora lavando todo o cheiro e sujeira da rua, vendo a água escura descer pelo ralo. Quando saiu, encontrou roupas novas dobradas na cama do quarto de hóspedes. Eram roupas de marca, provavelmente de Gabriel, mas serviam bem. Vestiu-as lentamente, ainda se acostumando com a sensação de tecidos macios e limpos. O quarto era espaçoso, com uma cama king size, um guarda-roupa enorme e uma televisão de tela plana na parede. Havia uma porta que dava para uma varanda pequena com vista para o jardim dos fundos. Miguel saiu e olhou. Lá embaixo via a piscina azul brilhando sob o sol da tarde. Bateram na porta. "Entra!" Era Gabriel, agora usando roupas confortáveis. Ainda andava com certa dificuldade apoiando-se nas paredes, mas andava um sorriso enorme no rosto. "Olha só, consegui subir a escada sozinho. Isso é demais." "Gabriel, é uma grande conquista para você." O médico, um homem de meia idade com óculos de armação metálica, observava Gabriel com uma expressão de completa perplexidade. "Senhor Almeida, isso é... não tenho palavras. Ontem à noite, quando o senhor ligou, achei que estava exagerando, mas isso é impossível." Os danos na medula espinhal que Gabriel tinha eram extensos e irreversíveis. Não há tratamento médico conhecido que pudesse ter causado essa recuperação, muito menos em menos de 24 horas. Ricardo olhou para Miguel.
Foi graças a ele, a Miguel. O médico olhou para Miguel com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Posso perguntar, jovem, o que exatamente você fez? Miguel contou a história do líquido azul. O médico ouvia sua expressão cada vez mais descrente. Um líquido azul. E você não sabe o que era? Não. E não sobrou nada dele? Não. O médico suspirou. Entendo. Bem, seja lá o que aconteceu, o resultado é real. Gabriel está se recuperando a uma velocidade extraordinária. Vou precisar fazer alguns exames mais detalhados, mas preliminarmente posso dizer que a função motora está voltando completamente. Ricardo apertou o ombro do médico. Doutor, eu entendo que isso desafia tudo que você aprendeu. Desafia tudo que eu entendo sobre o mundo. Mas meu filho está andando, meu filho está curado e é isso que importa. Concordo plenamente. Vou documentar tudo minuciosamente. Isso pode revolucionar nossa compreensão sobre lesões na medula espinhal. Depois que o médico saiu, o advogado de Ricardo se aproximou. Era um homem mais velho com cabelos completamente brancos vestindo um terno impecável. Senhor Almeida, sobre a situação do menino Miguel. Ele tem nome. Claro, Miguel. Ele precisa ter um responsável legal para ficar aqui. Tecnicamente deveríamos notificar o conselho tutelar. Não, disse Ricardo firmemente. Não vou arriscar que o levem para algum abrigo ou orfanato. Ele fica aqui. Entendo sua posição, mas precisamos fazer as coisas legalmente. Posso iniciar um processo de guarda temporária. Vai levar alguns dias, talvez uma semana, mas é viável. Faça o que for necessário. O advogado olhou para Miguel. Jovem, você tem algum documento, certidão de nascimento, qualquer coisa? Miguel balançou a cabeça. Nunca tive nada disso. O advogado suspirou. Isso vai complicar as coisas, mas não é impossível. Vou precisar de tempo para pesquisar, ver se há algum registro seu no sistema. Passou o resto da manhã em reuniões. Miguel ficou a maior parte do tempo com Gabriel, que não se cansava de testar suas novas capacidades. Eles jogaram videogame, assistiram televisão, exploraram a mansão. Por volta do meio-dia, Rosa trouxe almoço para os dois no quarto de Gabriel. Eram sanduíches enormes, batatas fritas e refrigerante. Você precisa comer bem para recuperar suas forças, disse Rosa para Gabriel, bagunçando seus cabelos afetuosamente. Depois que ela saiu, Gabriel ficou sério. Miguel, minha mãe não gosta muito de você. Miguel havia percebido. Por quê? Não sei. Acho que ela tem medo. Medo de que você seja um golpista ou algo assim? Ela não acredita em milagres, só acredita em coisas que pode ver e tocar. Mas ela me viu curar você. Eu sei. E acho que é por isso que ela está confusa, porque viu algo que não pode explicar. Minha mãe não gosta de coisas que não pode explicar. Fazia sentido. Miguel já tinha conhecido pessoas assim na rua, pessoas que preferiam acreditar que tudo era uma mentira ou truque do que aceitar que algo extraordinário havia acontecido. E seu pai? Meu pai está diferente, mais feliz. Não o via assim há muito tempo. Acho que ele acredita em você. Passaram a tarde juntos. Gabriel mostrou a Miguel sua coleção de livros, seus videogames, seus troféus de quando jogava futebol. Falou sobre seus sonhos de voltar a jogar, de ir para a escola, de ter uma vida normal de novo. Você vai conseguir, disse Miguel. Vai ter tudo isso de volta. Quando chegou a noite, Ricardo reuniu a família na sala de estar. Tinha uma televisão enorme ligada em um canal de notícias. Vocês precisam ver isso, disse ele aumentando o volume. A apresentadora, uma mulher de meia idade com cabelos perfeitamente penteados, falava seriamente para a câmera. E agora a história que está chocando todo o país. Um menino de rua de apenas 8 anos teria curado milagrosamente um garoto paraplégico usando um líquido misterioso. O vídeo do suposto milagre viralizou nas redes sociais, já tendo sido visto por milhões de pessoas. Vamos ao vídeo. A tela mudou para a gravação feita por alguém na rua. A qualidade não era muito boa, mas dava para ver claramente quando Miguel jogou o líquido em Gabriel e quando o menino começou a mover as pernas. Dava para ouvir os gritos de surpresa e emoção.
A apresentadora voltou. Especialistas estão divididos sobre o caso. Alguns médicos chamam de impossível. Outros sugerem que pode ter havido um erro no diagnóstico original, mas a família do menino curado, os Almeida, confirmou que o garoto estava paraplégico há 2 anos após um acidente de carro e que agora está se recuperando rapidamente. Tentamos entrar em contato com a família para uma entrevista, mas até o momento não obtivemos resposta. Ricardo desligou a televisão. Isso é só o começo. Amanhã vai estar em todos os jornais, todos os sites. Miguel está preparado. Miguel não sabia se estava preparado, mas acenou mesmo assim. Luciana se levantou. Ricardo, podemos conversar em particular. Os dois saíram para o escritório de Ricardo. Miguel e Gabriel ficaram na sala ouvindo os sons abafados de uma discussão acalorada do outro lado da porta. Eles estão brigando por sua causa, disse Gabriel. Desculpa, não é sua culpa. Meus pais brigam o tempo todo desde o acidente. Minha mãe culpa meu pai porque ele estava dirigindo no dia. Eles não se divorciaram só por minha causa, eu acho. Isso é triste. Mas talvez agora as coisas melhorem, agora que estou curado. A porta do escritório se abriu e Ricardo saiu parecendo cansado. Luciana veio atrás dele, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Miguel, disse Ricardo, vamos te matricular em uma escola a mesma que Gabriel estudava antes do acidente. Você vai começar semana que vem, mas eu não sei ler direito. Vamos contratar um tutor para te ajudar a alcançar os outros. Você é inteligente e vai conseguir. Luciana não disse nada, apenas subiu as escadas em direção ao quarto. Gabriel olhou para o pai. A mãe está brava. Não, filho. Ela só está processando muitas coisas ao mesmo tempo. Vai ficar tudo bem. Mas Miguel não tinha tanta certeza. Nos dias seguintes, a vida na mansão se estabeleceu em uma rotina estranha. Miguel acordava cedo, tomava café com a família, passava o dia estudando com o tutor, que Ricardo havia contratado um professor aposentado chamado Sr. Valdir. À tarde, brincava com Gabriel ou explorava a propriedade. O portão da mansão estava constantemente cercado por jornalistas e curiosos. Cartazes eram erguidos, alguns pedindo ajuda, outros oferecendo dinheiro, outros ainda acusando Miguel de ser uma fraude. Ricardo teve que contratar mais seguranças. Gabriel continuava se recuperando. Depois de uma semana, já corria normalmente. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que sua medula espinhal, antes danificada, estava completamente saudável. Era como se o acidente nunca tivesse acontecido. Luciana mantinha distância de Miguel. Era educada quando necessário, mas nunca calorosa. Miguel a pegava olhando para ele, às vezes com uma expressão que misturava desconfiança e medo, uma barreira sutil entre eles. Foi durante a segunda semana que Marcelo Veiga apareceu de novo. Tocou a campainha da mansão uma manhã sozinho, sem avisar. Ricardo atendeu pessoalmente. Marcelo, que surpresa. Ricardo, preciso falar com você. É urgente. Ricardo o deixou entrar relutantemente. Eles foram para o escritório fechando a porta. Miguel estava na sala de estar com Gabriel, mas podia ouvir as vozes elevadas. Depois de 15 minutos, a porta se abriu bruscamente e Marcelo saiu, o rosto vermelho de raiva. Passou por Miguel sem olhar e foi embora batendo a porta da frente. Ricardo apareceu parecendo exausto. Pai, o que ele queria? Perguntou Gabriel. Ricardo olhou para Miguel. Ele queria falar com você. Comigo. Sim. A filha dele, Amanda, está doente, muito doente. Ela precisa de um transplante de rim. Marcelo acha que você pode curá-la. Miguel ficou quieto. Mas eu não tenho mais aquele líquido. Eu disse isso a ele. Ele não acreditou. Acha que estamos escondendo você para lucrar de alguma forma. Isso é ridículo, disse Gabriel. Eu sei, mas Marcelo está desesperado. A filha dele tem apenas 15 anos e está morrendo. Desespero faz as pessoas fazerem coisas irracionais. O que vamos fazer? Perguntou Gabriel. Nada. Vamos continuar nossa vida e deixar Marcelo resolver os problemas dele da forma como achar melhor. Mas Marcelo não desistiu. Nos dias seguintes começou a ligar constantemente. Enviou mensagens e mandou seu motorista para tentar abordar Miguel quando ele saía para a escola.
Ricardo teve que aumentar ainda mais a segurança. Uma noite Marcelo apareceu bêbado gritando do outro lado do portão, implorando para falar com Miguel. Os seguranças tiveram que chamar a polícia para removê-lo. Miguel viu tudo de sua janela, o homem rico e poderoso reduzido a um pai desesperado implorando por qualquer esperança de salvar sua filha. Deveríamos ajudá-lo, disse Miguel para Ricardo no dia seguinte. Ricardo respondeu: Você não pode, não tem como. Miguel retrucou: Mas eu poderia pelo menos tentar. Ricardo tentou explicar: Miguel, você não entende. Se tentar e não funcionar, Marcelo vai te culpar. Ele vai dizer que você escolheu curar Gabriel, mas não a filha dele, e isso criaria uma situação impossível. Miguel sabia que Ricardo tinha razão, mas ainda se sentia mal. A escola começou. No primeiro dia, Miguel estava nervoso. Gabriel foi com ele o que ajudou. Mas assim que entraram no pátio, todos os olhos se viraram para eles. É ele, alguém sussurrou, o menino do milagre. Crianças se aproximaram, fazendo perguntas, pedindo para tocar em Miguel, como se ele tivesse poderes mágicos. Professores tentaram controlar a situação, mas era caótico. Gabriel ficou ao lado de Miguel, o tempo todo protegendo-o. Ele não é um show de circo, disse Gabriel para um grupo de meninos que ficavam olhando. Deixem-no em paz. As aulas foram difíceis. Miguel não conseguia se concentrar com todos olhando para ele. No intervalo tentou ficar sozinho em um canto, mas sempre tinha alguém se aproximando. Uma menina de sua turma pequena e tímida se aproximou. Oi, eu sou Carolina. Miguel, eu sei quem você é. Todo mundo sabe. Miguel suspirou. Eu sei. Meu irmãozinho tem leucemia. Está no hospital agora. Você acha que poderia curá-lo? Miguel olhou para a menina que tinha lágrimas nos olhos. Eu não posso. Sinto muito. Eu não tenho mais aquele líquido. Foi só uma vez. Por favor, ele só tem 3 anos. Está sofrendo tanto. Eu realmente não posso. Eu queria poder, mas não posso. A menina começou a chorar e correu para longe. Miguel se sentiu horrível. Gabriel colocou a mão em seu ombro tentando confortá-lo. Não é sua culpa. Miguel respondeu. Mas eu me sinto mal, tantas pessoas precisando de ajuda e eu não posso fazer nada. Os dias continuaram assim, com pessoas implorando, algumas gentis, outras agressivas, pais desesperados, amigos preocupados, até estranhos que o haviam visto na televisão. Todos queriam que Miguel curasse alguém. Todos achavam que ele tinha um poder que se recusava a usar. A pressão começou a afetá-lo, fazendo-o mal dormir e ter pesadelos com pessoas doentes o culpando. Parou de comer direito. Rosa ficou preocupada. O menino está ficando magro demais, disse ela para Ricardo. Precisa descansar, relaxar. Ricardo sabia que ela tinha razão. Conversou com Luciana. Precisamos tirar Miguel daqui por um tempo. Essa pressão está sendo demais para ele. Para a surpresa de Ricardo, Luciana concordou. Talvez seja melhor para todos. Gabriel está completamente curado. Não há mais razão para Miguel ficar. Luciana, não é sobre razão. Miguel não tem mais ninguém. Ele é praticamente parte da família agora. Ele não é da família Ricardo. Ele é um menino de rua que você trouxe para casa porque ele curou nosso filho. Mas isso não o torna nosso filho. Como você pode ser tão fria? Não estou sendo fria, estou sendo realista. O que vamos fazer? Adotá-lo, criá-lo como nosso, e Gabriel, como isso o afeta? Gabriel ama Miguel. Eles são amigos por enquanto. Mas e quando a novidade passar? E quando Miguel começar a criar problemas? Meninos de rua têm traumas. Ricardo, comportamentos que não entendemos. Não é tão simples quanto você quer que seja. Ricardo sabia que havia verdade no que Luciana dizia, mas não queria admitir. Foi então que Miguel desapareceu. Era uma quinta-feira à noite. Todos jantaram juntos normalmente. Miguel parecia quieto, mas não mais que o usual nos últimos dias. Depois do jantar, subiu para seu quarto. Quando Rosa foi verificá-lo 1 hora depois, o quarto estava vazio. Ricardo e Luciana procuraram pela casa inteira. Nada. Verificaram com os seguranças. Ninguém tinha visto Miguel sair.
De alguma forma ele havia escapado sem ser notado. Gabriel estava em pânico. Pai, temos que encontrá-lo. Pode ter acontecido algo. Ricardo já estava ao telefone com a polícia, mas quando os policiais chegaram, não pareceram muito interessados. Senhor, o menino estava aqui voluntariamente, certo? Sim. Mas então, tecnicamente, não é um sequestro, e ele tem histórico de morar na rua. Provavelmente apenas voltou para onde se sentia confortável. Mas podem ter feito algo com ele. Tinha sempre gente do lado de fora querendo falar com ele. Vamos verificar as câmeras de segurança da rua. Se encontrarmos algo, ligamos. Não foi muito útil. Ricardo decidiu procurar por conta própria. Gabriel insistiu em ir junto. Pai, eu sei onde ele pode estar, a praça onde ele morava. Vamos lá. Foram. A praça estava escura e iluminada apenas por alguns postes de luz. Havia várias pessoas dormindo pelos bancos. Ricardo e Gabriel caminharam cuidadosamente entre elas procurando Miguel. Foi Gabriel quem o encontrou. Miguel estava sentado no mesmo banco onde costumava dormir, conversando com Dona Cleide. Miguel! Miguel se virou surpreso. Quando viu Gabriel, sorriu tristemente. Oi, Gabriel. Gabriel correu e abraçou Miguel. Por que você fugiu? Estávamos preocupados. Eu sei. Desculpa. Só precisava sair daquele lugar por um tempo. Ricardo se aproximou mais devagar. Dona Cleide observava tudo com interesse. Miguel, disse Ricardo gentilmente, o que aconteceu? Eu não aguento mais, senhor Ricardo. Todo mundo quer que eu cure alguém. Todo mundo acha que eu tenho algum poder especial, mas eu não tenho. Foi só aquele líquido, só aquela vez. E agora todo mundo me odeia porque não posso ajudar. Ricardo se sentou no banco ao lado de Miguel. Ninguém te odeia. A mãe do Gabriel odeia. Ela quer que eu vá embora. Ricardo não podia negar isso. Luciana está assustada. Não é ódio, é a mesma coisa. Dona Cleide falou pela primeira vez. Senhor, desculpa me meter, mas conheço Miguel há anos. Ele é um bom menino, mas a rua é o lugar dele, é onde ele se sente seguro. Ele não deveria ter que viver na rua. É uma criança, eu sei. Mas às vezes onde a gente deveria estar e onde a gente precisa estar são coisas diferentes. Ricardo não sabia o que dizer. Gabriel ainda segurava Miguel. Você não pode voltar para a rua. Por favor, Miguel, volta para casa. Vamos dar um jeito de melhorar as coisas. Não sei se posso. Por favor, você é meu melhor amigo. Não quero te perder. Miguel olhou para Gabriel, via lágrimas nos olhos do menino. Suspirou. Tá bom, mas só se sua mãe concordar. Não quero estar onde não sou bem-vindo. Voltaram para a mansão. Luciana estava esperando na sala de estar, claramente aliviada, quando os viu entrar. Miguel, graças a Deus você está bem. Senhora Luciana, desculpa ter fugido, mas preciso saber se a senhora realmente quer que eu fique, porque se não quiser, tudo bem. Volto para a praça. Luciana ficou quieta por um longo momento, então suspirou. Miguel, sente-se. Todos se sentaram. Luciana olhou diretamente para Miguel. Você está certo. Não fui justa com você. Fiquei com medo, com raiva de coisas que não têm nada a ver com você. Quando você curou Gabriel foi o melhor dia da minha vida, mas também foi assustador porque não entendi, e odeio não entender as coisas. Ela pausou escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas viu quanto Gabriel te ama, viu quanto Ricardo acredita em você e viu quanto você está sofrendo com toda essa pressão. Então sim, quero que você fique, mas com uma condição. Qual? Que você seja apenas Miguel, não o menino do milagre, não o curador, apenas Miguel, uma criança que merece ter uma vida normal. Podemos fazer isso. Miguel sentiu lágrimas nos próprios olhos. Posso tentar. Então vamos tentar juntos. As coisas melhoraram depois daquela noite. Luciana fez um esforço real para ser mais calorosa com Miguel. Ricardo contratou um psicólogo para ajudar Miguel a lidar com o estresse, e Gabriel estava sempre lá, um amigo constante. Mas Marcelo ainda era um problema. Sua filha Amanda estava piorando. Os médicos diziam que ela tinha semanas, talvez dias, e Marcelo estava cada vez mais desesperado. Uma noite, 2 semanas depois de Miguel ter fugido, algo terrível aconteceu. Miguel estava dormindo quando sentiu uma mão cobrir sua boca. Acordou assustado, tentando gritar, mas a mão apertou mais forte.
Eram 2 homens vestidos de preto com máscaras cobrindo os rostos. Silêncio, sussurrou um deles. Não vamos te machucar. Apenas venha com a gente. Carregaram Miguel pela janela. Havia uma escada apoiada na parede. Desceram rapidamente correndo pelo jardim escuro. Um carro estava esperando na rua com o motor ligado. Jogaram Miguel no banco traseiro e aceleraram antes que alguém pudesse notar. Miguel estava em pânico. Tentou gritar, mas uma das mãos ainda cobria sua boca. O carro acelerou pelas ruas escuras. Depois de 15 minutos, pararam em frente a uma mansão. Era tão grande quanto a dos Almeida, mas com arquitetura diferente e mais moderna. Os homens tiraram Miguel do carro e o levaram para dentro. A sala de estar estava luxuosamente mobiliada e no centro, sentado em um sofá de couro, estava Marcelo Veiga. Ele parecia terrível magro, com olheiras profundas, roupas amassadas e um copo de uísque na mão. Miguel, disse ele quando os homens trouxeram o menino. Finalmente. Me solta, você não pode me sequestrar. Eu posso e fiz. Desculpa pelos métodos dramáticos, mas... Ricardo se recusava a me deixar falar com você. Porque eu já disse que não posso ajudar. Você não quer ajudar é diferente. Não, eu não tenho mais aquele líquido. Foi só uma vez. Marcelo se levantou cambaleante. Minha filha está morrendo. Morrendo. Você entende isso. Ela tem 15 anos, toda a vida pela frente. E você escolheu salvar o filho do meu rival, mas não a minha menina. Não foi escolha. Eu só senti que devia fazer naquele momento. Não controlo isso. Mentira. Você está mentindo para mim. Marcelo avançou agarrando Miguel pelos ombros e sacudindo-o. Cure minha filha, cure ela. Um dos homens de preto tentou intervir. Senhor Veiga, o senhor está machucando o menino. Marcelo soltou Miguel, que caiu no chão, e começou a chorar. Por favor, senhor, eu juro que não posso. Se pudesse, curaria todo mundo, cada pessoa doente que me pediu ajuda, mas não posso. Marcelo se deixou cair de volta no sofá, passando as mãos pelo rosto. Então minha filha vai morrer e eu não posso fazer nada. Sinto muito. Se eu sinto muito, não vale nada. Marcelo fez um gesto para os homens. Levem-no para o quarto do 3º andar. Tranquem a porta. Ele fica aqui até eu decidir o que fazer. Senhor, isso é sequestro. Podemos ter problemas sérios. Eu sei, mas o senhor Veiga está pagando muito bem. Está desesperado. Já fiz coisas piores por menos. Saiu e trancou a porta novamente. Miguel comeu um pouco sem muita fome. Olhou pela janela, via o jardim lá embaixo, uma piscina e um campo de golfe particular. Mesmo se não tivesse grades, era alto demais para pular. Passou o dia inteiro ali. Ninguém veio falar com ele. Podia ouvir sons abafados vindo de outras partes da casa, mas nada claro. Quando a noite chegou, Marcelo finalmente apareceu, trazendo consigo um laptop. Quero te mostrar algo. Abriu o laptop e virou a tela para Miguel. Era uma videoconferência. Na tela, Miguel viu uma menina em uma cama de hospital. Ela estava pálida, muito magra, com tubos conectados aos braços. Seus olhos estavam fechados. Essa é Amanda, minha filha. A voz de Marcelo estava quebrada. Ela estava saudável até 2 anos atrás. Então começou a sentir dores. Os médicos descobriram que seus rins estavam falhando, uma doença genética rara. Ela precisa de um transplante, mas não encontramos doador compatível. Está fazendo diálise, mas está ficando mais fraca a cada dia. Miguel olhou para a menina e sentiu uma dor no peito. Sinto muito. Eu não quero sua pena, quero sua ajuda. Mas eu já disse que não posso. Eu ouvi. Mas e se você tentar, apenas tente. Vá até o hospital. Fique com ela. Veja se sente aquele impulso que sentiu com Gabriel. Miguel pensou sobre isso. Se eu for você, me deixa ir depois. Se você realmente tentar, sim. Como sei que não vai me manter preso de qualquer jeito? Marcelo suspirou. Você não sabe. Vai ter que confiar em mim. Não era um bom negócio, mas era a única opção de Miguel. Tá bom, vou tentar. Marcelo chamou os homens. Bruno, Paulo, vamos ao hospital agora. O hospital era particular, um dos melhores da região.
Entraram pela porta dos fundos para evitar serem vistos. Bruno e Paulo ficaram de guarda enquanto Marcelo levava Miguel até o quarto de Amanda, no quarto andar. O quarto era grande e cheio de equipamentos médicos. Uma enfermeira estava verificando os monitores. Quando viu Marcelo e Miguel, pareceu confusa. Senhor Veiga não esperava o senhor até amanhã. E quem é esse menino? Um amigo especial da família. Pode nos dar um minuto a sós. A enfermeira hesitou, mas saiu. Marcelo levou Miguel até a cama. De perto, Amanda parecia ainda pior. Sua respiração era fraca e irregular. Faz o que você fez com Gabriel, disse Marcelo. Miguel se aproximou da cama, olhou para Amanda, esperou sentir algo, aquele impulso, aquela voz interior. Mas não sentia nada. Era apenas uma menina doente em uma cama de hospital. Preciso segurar a mão dela. Não sei. Faz o que você sentir que é certo. Miguel segurou a mão de Amanda com cuidado. Era fria, frágil. Fechou os olhos e tentou se concentrar. Tentou com todas as forças sentir aquele impulso novamente. Nada. Tentou por mais alguns minutos. Rezou, pediu a Deus, pediu a qualquer força superior que pudesse estar ouvindo, mas não aconteceu nada. Amanda continuou dormindo, sua condição inalterada. Miguel abriu os olhos com lágrimas escorrendo. Não estou sentindo nada. Sinto muito. A expressão de Marcelo era de desespero puro. Tenta de novo. Não vai funcionar. Não está funcionando. Tenta! Marcelo estava gritando agora. A enfermeira voltou correndo. Senhor Veiga, o senhor precisa se acalmar. Está perturbando os outros pacientes. Seguranças do hospital apareceram na porta. Bruno e Paulo tentaram interceptá-los, mas eram em menor número. O que está acontecendo aqui? Perguntou um dos seguranças do hospital. Miguel aproveitou a confusão, correu para fora do quarto, desceu as escadas correndo. Podia ouvir gritos atrás dele, mas não parou. Correu pelos corredores, passando por médicos e enfermeiras surpresos. Chegou ao saguão principal e continuou correndo. Já estava na rua quando finalmente parou ofegante, dobrando-se com as mãos nos joelhos. Uma mão tocou seu ombro e ele gritou, virando-se pronto para correr de novo. Mas era Gabriel. Miguel, encontramos você. Ricardo estava correndo na direção deles com 2 policiais ao lado. Miguel, graças a Deus. Ricardo abraçou Miguel forte. Os policiais correram para dentro do hospital. Como vocês me acharam? Rastreamos o telefone de Marcelo, explicou Ricardo. Quando percebemos que estava no hospital, achamos que você poderia estar aqui também. Voltaram para casa. A polícia prendeu Marcelo, Bruno e Paulo por sequestro. Marcelo foi levado algemado, ainda gritando sobre sua filha, sobre a injustiça. Nos dias seguintes, a história se espalhou. O sequestro estava em todos os noticiários. Pessoas estavam divididas. Alguns defendiam Marcelo, dizendo que ele era apenas um pai desesperado. Outros o condenavam por sequestrar uma criança. Miguel se sentiu ainda pior. Sabia que indiretamente era responsável por tudo aquilo. Se não tivesse curado Gabriel, nada disso teria acontecido. Não é sua culpa, Gabriel disse repetidamente. Você fez algo bom. Não pode controlar como as pessoas reagem. Mas Miguel não conseguia parar de pensar em Amanda sozinha naquele quarto de hospital, morrendo lentamente. Foi 3 dias depois que aconteceu. Miguel estava estudando em seu quarto quando sentiu. Era inconfundível agora que sabia reconhecer aquela sensação, aquele impulso, aquela voz silenciosa dizendo que era hora de agir. Levantou-se imediatamente. Gabriel, preciso ir ao hospital agora. Gabriel estava jogando videogame no quarto ao lado. O quê? Por quê? Amanda? Preciso ver Amanda. Gabriel chamou os pais. Quando Miguel explicou, Ricardo hesitou. Miguel, Marcelo está na prisão. Isso pode parecer que estamos nos aproveitando da situação. Não me importa como parece. Preciso ir agora. Havia tanta urgência na voz de Miguel que Ricardo cedeu. Tudo bem, vamos. Foram de carro. Ricardo dirigia rápido, mas dentro dos limites legais. Miguel estava inquieto o tempo todo, aquele impulso ficando mais forte a cada minuto. Chegaram ao hospital e correram para o quarto de Amanda.
Havia uma mulher lá de uns 40 anos, cabelos castanhos, olhos vermelhos de tanto chorar. Devia ser a mãe de Amanda. Quem são vocês? Perguntou ela protetora. Senhora, eu sou Ricardo Almeida. Este é meu filho Gabriel. E este é Miguel. Ele precisa ver Amanda. Miguel, o menino que meu marido sequestrou. Sim, mas ele está aqui por vontade própria agora. Por favor, deixe ele tentar. A mulher olhou para Miguel. Havia desespero em seus olhos. Você pode salvá-la. Não sei, mas posso tentar. Ela se afastou. Miguel se aproximou da cama. Amanda parecia ainda pior que dias atrás. Segurou sua mão novamente, mas desta vez foi diferente. O impulso estava ali forte e inegável. Fechou os olhos e apenas deixou acontecer. Não havia líquido azul desta vez, nenhum efeito visual, mas Miguel sentiu algo fluir através dele, algo que não entendia, mas que sabia ser real. Ficou ali por longos minutos, simplesmente segurando a mão de Amanda. Então, gradualmente, o impulso diminuiu, desapareceu. Miguel abriu os olhos, sentindo-se exausto. Está feito. O que está feito? Perguntou a mãe de Amanda. Não vejo diferença. Vai ver amanhã. Miguel não sabia como sabia disso, mas sabia. Ricardo o levou para casa. Todos estavam curiosos sobre o que havia acontecido, mas Miguel estava cansado demais para explicar. Foi para seu quarto e dormiu por 12 horas seguidas. Quando acordou, Ricardo estava ao lado de sua cama com o celular na mão. Miguel, o hospital ligou. Amanda respondeu ao tratamento de forma inexplicável. Seus rins começaram a melhorar durante a noite. Os médicos estão dizendo que ela não vai mais precisar do transplante imediato. Pode esperar até encontrarem um doador ideal. Miguel sorriu cansado. Eu sabia. Como você soube? Não sei, apenas senti. A notícia se espalhou rapidamente. Marcelo foi libertado da prisão com a ajuda de advogados caros, as acusações sendo retiradas pela família Almeida em um gesto de boa vontade. Ele apareceu na mansão dias depois, parecendo um homem diferente, mais leve, apesar de ainda carregar a culpa pelo que tinha feito. Miguel, disse ele, a voz embargada, não tenho palavras para agradecer e para me desculpar. O que fiz foi imperdoável. Você estava desesperado, eu entendo. Não justifica, mas obrigado mesmo assim. Salvou minha filha. Marcelo se virou para Ricardo. Ricardo, sei que somos rivais nos negócios há anos, mas isso me fez repensar muitas coisas. A vida é curta demais para essas brigas infantis. Gostaria de propor uma parceria. Juntos podemos fazer algo que realmente importa. Ricardo considerou por um momento, então estendeu a mão. Uma parceria para quê? Para crianças. Crianças como Miguel que vivem nas ruas sem ninguém. Podemos criar uma fundação, um abrigo-escolas, dar a eles as oportunidades que merecem. Ricardo sorriu. Acho uma excelente ideia. Nos meses seguintes, a Fundação Esperança foi criada. Com o financiamento conjunto de Ricardo e Marcelo, compraram um grande edifício e o transformaram em um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade. Havia dormitórios limpos, salas de aula, uma cozinha industrial que servia refeições nutritivas e áreas de recreação. Miguel foi uma das primeiras crianças oficiais do abrigo, embora ainda passasse muito tempo na mansão dos Almeida. Gabriel se voluntariava lá quase todos os dias, ajudando a organizar atividades, conversando com as outras crianças. Amanda se recuperou completamente. Eventualmente encontraram um doador compatível e ela recebeu o transplante. A cirurgia foi um sucesso. Ela visitava o abrigo frequentemente, grata pela segunda chance na vida. A mídia eventualmente se cansou da história. Outros milagres, outros escândalos tomaram seu lugar nos noticiários. As pessoas pararam de acampar em frente aos portões. A vida voltou em certa medida ao normal. Miguel nunca realizou outro milagre. Aqueles dois eventos permaneceram únicos e inexplicáveis. Os cientistas que estudaram ambos os casos não encontraram explicações lógicas. O líquido azul nunca foi analisado, pois já tinha sido completamente usado. Alguns teorizavam que era alguma substância experimental roubada de um laboratório. Outros acreditavam que era algo divino, um presente de Deus. Miguel não sabia e com o tempo parou de se importar.
O que importava era que sua vida havia mudado completamente. Não dormia mais em praças, não passava fome, não tinha frio. Estudava em uma boa escola, tinha amigos de verdade, tinha uma família que o amava, mesmo que não fosse biológica. Gabriel e Miguel eram praticamente irmãos. Agora faziam tudo juntos, protegiam um ao outro, compartilhavam segredos. A amizade que havia nascido daquele dia miraculoso se aprofundou em algo real e duradouro. Luciana havia se transformado também. Ao ver Miguel genuinamente integrado à família, suas defesas caíram. Ela o tratava com o mesmo carinho que tratava Gabriel. Quando Miguel a chamou de mãe pela primeira vez por acidente, ela chorou lágrimas de alegria. Ricardo encontrou um propósito que faltava em sua vida. A fundação não era apenas um projeto filantrópico, era sua paixão. Via em cada criança ajudada uma chance de fazer diferença real no mundo. Marcelo sentia o mesmo. Os dois empresários, antes rivais, tornaram-se amigos próximos unidos por uma causa maior que seus egos ou seus negócios. Dona Cleide e outros moradores de rua que Miguel conhecia foram convidados para trabalhar na fundação. Dona Cleide tornou-se supervisora dos dormitórios usando sua experiência de vida para ajudar as crianças a se adaptarem. Outros encontraram empregos na cozinha, na manutenção, na segurança. Era um lugar onde todos tinham uma segunda chance. Miguel cresceu na fundação estudando, ajudando, aprendendo. Descobriu que tinha talento para a arte e começou a fazer murais nas paredes do abrigo, pinturas vibrantes que traziam cor e alegria ao espaço. Gabriel descobriu o amor por ensinar e dava aulas de reforço para as crianças menores. Passaram-se anos. Miguel se tornou um adolescente, depois um jovem adulto. Nunca esqueceu de onde veio, da Praça Fria, onde dormia da fome constante do medo. Mas também nunca esqueceu do dia que mudou tudo, quando um impulso inexplicável o levou a jogar um líquido azul misterioso em um menino em cadeira de rodas. Aquele momento tinha sido o catalisador para mudanças que foram muito além de pernas curadas ou rins funcionando. Havia curado algo mais profundo: a frieza nos corações de Ricardo e Luciana, a rivalidade destrutiva entre Ricardo e Marcelo, a solidão de Gabriel, o desespero de milhares de crianças nas ruas. Miguel nunca se considerou especial, nunca acreditou que tivesse poderes divinos ou capacidades sobrenaturais. Para ele, tinha sido simplesmente o instrumento certo, no momento certo. Uma criança pobre que encontrou algo mágico e usou para fazer o bem. E talvez fosse exatamente isso o verdadeiro milagre. Não a cura física, mas a transformação de tantas vidas, o efeito cascata de um único ato de bondade. As pernas de Gabriel voltaram a funcionar. Sim, Amanda recebeu uma segunda chance na vida também, mas centenas de outras crianças receberam lares, educação, dignidade. Famílias foram reconstruídas. Inimigos se tornaram aliados. Corações endurecidos aprenderam a amar novamente. Miguel olhou pela janela de seu pequeno apartamento, fornecido pela fundação, onde agora trabalhava como coordenador de arte. Lá embaixo via crianças brincando no pátio, rindo, correndo. Crianças que semanas atrás estavam nas ruas como ele estivera. Agora tinham futuro, tinham esperança. Gabriel apareceu na porta. Agora, um jovem de 20 anos, estudante de pedagogia. Pronto para a reunião, Marcelo e meu pai querem discutir a expansão para outras cidades. Miguel sorriu. Sempre pronto. Saíram juntos, irmãos de coração, unidos por aquele dia miraculoso anos atrás, quando um menino de rua seguiu um impulso inexplicável e mudou não apenas 2 vidas, mas incontáveis outras. O líquido azul havia se esgotado, o frasco vazio, descartado e esquecido, mas seu efeito continuava se espalhando, tocando vidas, criando esperança, onde antes só havia desespero. E talvez esse fosse o verdadeiro propósito desde o começo: não curar corpos, mas curar almas. Não apenas Gabriel ou Amanda, mas todos aqueles cujos caminhos foram tocados por aquele momento extraordinário. Miguel havia sido o catalisador, mas a verdadeira mágica estava no que as pessoas escolheram fazer com aquele milagre. Escolheram amar, escolheram ajudar, escolheram fazer a diferença.
No final, não importava se o líquido era ciência ou divindade. O que importava era que ele havia plantado uma semente de bondade que continuou crescendo, florescendo em algo maior e mais belo do que qualquer um poderia ter imaginado. E Miguel, o menino de rua, que um dia não tinha nada além de um frasco misterioso e um coração bondoso, havia se tornado o símbolo vivo de que a verdadeira cura vai além do físico. Ela alcança a alma, transforma comunidades e prova que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a compaixão e a esperança podem prevalecer. Essa é a essência do verdadeiro milagre, uma lição aprendida por tantos.